quero te dar graças por mais um dia, Senhor. Te agradecemos pela vida, pelo fôlego de vida, pela saúde, Pai, pela família, pelas pessoas que estão com saúde, que se recuperaram do Covid, Senhor, as pessoas que tiveram livramento, Pai. Senhor, te agradeço, Pai, nessa noite, Pai, por cada mulher aqui também, Senhor, representada, por cada família, Senhor, por cada coração aflito, Pai. Eu já te agradeço, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua bondade, Senhor Jesus. Que nessa noite o Senhor possa falar, Senhor, com cada mulher, Pai. Que o Senhor possa usar, Senhor, a Miriam, Senhor, conforme a sua vontade, Deus. Que o teu Espírito venha estar sobre a vida dela, Senhor Jesus. Assim como sabemos que está sobre a casa dela, sobre o casamento, Senhor Jesus. Sabendo que o Senhor está cuidando dela o tempo todo, Pai. Usa a tua filha, Senhor, como flecha afiada nessa noite para falar conosco, Pai. Usa a tua filha, Senhor Jesus. Tira todo medo, toda vergonha, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito se manifeste entre nós hoje, Pai, trazendo cura, trazendo palavra de sabedoria, de discernimento, Senhor. Venha ao nosso encontro nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E já te agradecemos, Pai, por essa reunião, por estarmos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Miriam, a palavra é com você. Fica à vontade. Amém. Tá bom? Eu tenho o quê? Até meia-noite, mais ou menos? Não, mentira, gente. É 30 minutos. 30 minutos, né, Thali? Tem umas 9h40, fique à vontade. Ah, tá. Tá ótimo, acho que vai ser um pouco antes, que eu sou bem rápida, viu, gente? Eu não sou muito Flávio, não. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Miriam e estou aqui no Japão. Vocês vão entender que eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, vamos dizer assim. Eu sou nascida desde o berço evangélico na igreja, né? Eu cresci na igreja. E eu sempre, vamos dizer assim, eu tinha relacionamentos que não davam certo, né? Eu sempre namorava alguém, eu sempre tive problema nessa minha área sentimental. Aí foi aí que eu acho que eu não colocava na mão de Deus de verdade, eu não ficava descansando no Senhor, eu ficava preocupada, não sei o que, eu acho que esse aqui, eu vou namorar com esse aqui, vamos ver se dá certo. E não dava. Foi aí que eu personalizei uma oração. E aí eu falei assim, quer saber? Eu aprendi isso na igreja, da gente personalizar uma oração. E eu falei assim, eu até falo para as meninas, gente, não faz isso que eu faço. Vocês já são casadas, também já tem seus cônjuges, né? Mas no meu caso, para quem é solteira ainda, não, assim, tem que ter muito propósito para fazer isso. Mas eu falei assim, Deus, eu quero então um homem que seja meio crente. Eu não quero um homem que more longe da minha casa, porque eu tive problema com pessoa que morava longe. Eu não quero um homem que fuma, mas eu quero um homem que bebe. Eu quero. E que ele frequente aqui essa igreja que eu estava na época, né? E aí foi que, acho que não sei se a maioria conhece o Flávio, né? E eu conheci ele logo porque eu tinha vindo para o Japão. E aí eu tinha voltado, né? Então foi nesse meio tempo que eu conheci ele, quando eu voltei. Mas eu tinha vindo, ficado o quê? Uns 2 anos e meio, 3 anos. E aí eu voltei pro Brasil, e aí eu fiz essa oração para Deus, e eu conheci o Flávio. E eu falei assim, ixi, será que é? E batia tudo, gente, morava perto, bebia, era meio crente. Eu falei, eu acho que é isso aí. E aí a gente se conheceu, começou a namorar e eu vi que ele realmente era tudo que eu pedia. Só que por que eu pedi isso? Porque eu falei assim, Deus, eu quero ver a sua transformação de perto. Porque eu ouvia falar, ai, Deus transforma, Deus faz milagre,
Deus faz isso. Só que eu nunca tinha vivenciado isso. Então eu falei assim, não, então eu quero que Deus, se for realmente da tua vontade, eu quero que o Senhor me dê o Flávio, se for assim da tua vontade, que a gente comece a namorar, mas que ele seja transformado. E, gente, assim, foi, como diz o ditado aí dos crentes, é, joelho no chão e boca no pó, né? Então, foi, assim, bem... muito, assim, perdi muitos cultos, ele realmente bebia pra caramba, não fumava, como eu pedi, mas e ele, assim, passou por um processo de transformação, a gente namorou 4 anos. Eu acho que uns 2 anos ele começou a ter um processo aí de transformação, mas eu nunca falei nada, tanto que eu acho que ele conta que eu nunca falei, e aí, você não vai parar de beber? Você não vai parar de ir pra festinha do seu amigo? Então eu nunca falei nada. Às vezes a gente perdia cultos, ele falava assim, ai, não vai dar pra gente ir pro culto que a gente vai no aniversário de fulano. Eu ia no banheiro, chorava, pedia perdão pro Senhor. E falava, Senhor, mas você sabe que eu não queria estar aqui, eu queria estar te cultuando, mas é propósito, né? E então Deus deu uma transformação assim pro Flávio, que ele, pra vocês terem uma ideia da forma que Deus transformou ele, que ele falou assim que ele chegou a orar para Deus me tirar da vida dele, que eu estava atrapalhando ele fazer a obra. E aí e realmente eu pude presenciar o poder de Deus nas nossas vidas, né? O poder da oração, que Deus realmente transformou a vida dele. Eu não sei para quem conhece ele, sabe que ele é uma bênção. E eu até falo assim, não, Deus tinha que destransformar um pouquinho, porque transformou muito. Não, mas amém, ele é uma bênção, assim, tá ótimo. E, e nós começamos a caminhar juntos, né, na obra. A gente começou a focar um pouco em casais, a gente até ministrou lá no Bispo Nil, né? Casais, a Rê participou, não lembro se a Thalita participou, mas não, né? Então aí a Rê participou, e aí nós começamos a focar essa coisa de casais, e aí um outro propósito que eu tinha no meu coração é que eu queria que o Flávio viesse conhecer o Japão. Falei, não, o Flávio precisa conhecer o Japão. Porque eu tinha vindo aqui uma vez e eu amei, assim, a cultura do japonês, acho que a diferença é que eles não são cristãos, mas eles seguem o que o cristão deveria de fazer, eles são muito certinhos. Tem uns que, né, não são tão certinhos assim. Mas o japonês em si, ele é muito correto, a gente até fala, às vezes a gente fica constrangido de apresentar Deus para eles, porque eles falam assim, eu não quero vou ser barulhento igual vocês, eu não quero ser barulhento. Eu não vou ficar gritando que nem vocês, que nem brasileiro, eu não quero. Então, às vezes a gente tem até uma dificuldade de evangelizar o japonês aqui, porque eles veem a gente totalmente só que eles vê em nós uma paz, uma alegria em que eles não encontram, né? Eles são muito oprimidos, eles são muito fechados, eles são muito assim. Tem uma lei que fala assim aqui, que é a lei do incômodo. Eles não podem, em momento algum, incomodar o outro. Então, aqui mesmo onde eu moro é um bairro bem residencial japonês, tem muitas casas japonesas. E, gente, eu vou te falar, é sábado, domingo, normalmente aí no Brasil, em São Paulo, é funkão, né? Funkão correndo solto, gritaria. Aqui eu fico constrangido, a gente fica constrangido de ligar um som deles ouvir, porque aqui, como é tudo por conta de terremoto, essas coisas, as casas são, a gente fala que é igual Playmobil, é tudo montado, é montado com isopor com madeira. Acho que só tem concreto mesmo assim no piso, né? Mas as paredes são tudo isopor com madeira, então é tudo muito sensível. Então, se eu dou um grito, meu vizinho lá da ponta ouve. Então, é tudo muito sensível. E a gente fica
constrangido, né? Tem bairro brasileiro que, gente, é a maloca. Aí vocês veem, o pessoal até. O próprio brasileiro apelida de favelinha. Onde mora muito brasileiro, eles chamam de favelinha. Eu falei, olha, tem favelinha até aqui no Japão, de brasileiro. E mas, enfim, eu queria que o Flávio viesse conhecer essa cultura, né? E eu orava ao Senhor, falava assim, Senhor, o Senhor tem um propósito, mas não para o Japão. Assim, eu falava para outro país, para algum outro lugar. E esse é meio que um outro testemunho também, que eu falei quando, eu lembro que foi de 2015 para 2016, que eu orei e eu falei que o Senhor tinha um propósito para gente fora do Brasil. Eu queria ser mandada embora do meu trabalho até o final do ano, né? E a gente tinha recebido há uns 2 anos atrás uma profecia de que a gente ia para o Japão. E o Flávio falou assim, Japão, até parece que eu vou fazer no Japão, né? E eu fiquei muito com aquilo no meu coração, puxa, o Senhor vai mandar a gente para o Japão. E eu ficava assim, mas quando que será, né, que ele vai mandar? E aí foi que eu orei ao Senhor de 2015 para 2016 e falei assim, aí eu pedi para Deus, né? Eu falei, Senhor, o Senhor tem um propósito esse ano. Eu quero ser mandado embora até o final do ano. Em 2016, em junho, mais ou menos de 2016, eu fui mandada embora no meu trabalho. Eu tinha 10 anos de trabalho. Não tinha meio que uma possibilidade de eu ser mandada embora. Se eu quisesse me aposentar lá, se eu tivesse até agora, eu estaria tranquila. E eu vi que foi muita mão de Deus mesmo, né? E aconteceu várias coisas lá no serviço que encaminhou para mim ser mandada embora. E tanto que o meu gerente, quando ele me chamou, ele falou assim: Olha, Miriam, eu tô até constrangido, que eu tinha mais tempo que ele lá, né, no trabalho. Eu tô até constrangido, porque eu tenho que te mandar embora, não sei o que, eu não vou ficar fazendo rodeio, mas eu já tenho contatos para você entrar, não sei o que. Eu falei para ele: fique em paz, porque eu falei assim: eu sendo mandada embora agora é uma resposta de Deus na minha vida. Ele ficou sem entender, ficou meio assim: resposta de Deus. Ele, você é fiel assim, né? Eu falei assim: não, eu entendo como uma resposta de Deus eu ser mandada embora aqui. Ele falou: poxa, Miriam, sim, você até me alivia, porque eu estava muito constrangida, eu fiquei uma semana muito perturbada em te dar essa notícia, eu não sabia como, que você tem muito tempo de casa. E eu falei assim, não, eu tô em paz, porque eu vejo que é Deus quem cuida de mim. Ele falou, poxa, então eu fico até feliz, né, com essa sua reação. E aí eu fui mudada embora. Lógico que a gente sente falta da galera, né? Assim, foram 10 anos, a gente cria um vínculo, até hoje eu tenho contato com o pessoal. Então a gente cria um vínculo com as pessoas, né? Imagina agora na pandemia vocês em home office não tem aquela coisa do presencial, da bagunça, né? Então, e aí, mas eu vi que Deus foi aonde Deus, aí o Flávio, ele falou assim, olha, se você quiser, eu tinha recebido algumas propostas para trabalhar na Praia Grande, né? E aí ele falou: se você quiser ir para a praia, a gente vai. Se você quiser ir para outro país, a gente vai. Aonde você decidir, a gente vai. Eu falei: Amém. Então vamos orar a Deus, vamos ver o que Deus tem pra gente. E aí foi que eu comecei. Falei: a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o nosso passaporte. Que o meu já estava até vencido. Aí eu falei: então vamos dar entrada nas coisas, porque é muito dinheiro. E realmente a gente não tinha de onde tirar o dinheiro se eu não tivesse sido mandado embora. Não tinha como, né, da onde a gente tirar. Que aí no Brasil você meio que vende o almoço para comer a janta, né? Uma coisa que você compra tem que ser parcelado. Então eu falo assim, então da onde que vai tirar para ter esse dinheiro todo para dar entrada, para comprar passagem? Então Deus assim, ele entrou de uma maneira assim sobrenatural. E aí foi o que o dinheiro da minha rescisão, de eu ter sido mandado embora, foi aonde a gente conseguiu para poder vir para cá.
E Deus tem usado a gente aqui, assim, de uma maneira sobrenatural. A gente até fala que, comparação ao Brasil, o Japão, ele tá muito tranquilo na pandemia, né? A gente teve não teve lockdown aqui, mas a gente teve muito reflexo aqui não, a gente entrou em estado de emergência, né? Só que o japonês, ele já nasce de máscara. Então ele não teve dificuldade nenhuma com máscara, que eu vi que o brasileiro aí esperneia até hoje para colocar uma máscara no rosto, né? E aqui o japonês já usa máscara no dia a dia. Então ele só mandou, tá bom, vamos colocar. Então aqui não é obrigatório usar máscara, mas você fica constrangido de entrar em algum lugar sem máscara, né? Então aqui todo lugar a gente usa máscara. A gente teve meio que se adaptar também como um bom brasileiro, que eu também, gente, particularmente não sou fã de máscara, não gosto de máscara, mas o legal daqui do Japão, não sei no Brasil, mas aqui tem máscara de inverno, máscara de verão, máscara que tem negócio de violeta, então aqui tem máscara de tudo quanto é tipo. Então a gente começa a meio que comprar máscara que a gente gosta, né? E assim, e Deus também, nessa pandemia, a gente estava com a minha mãe e a minha enteada aqui, porque o Flávio ele tem uma filha fora do nosso casamento, né? Nós não temos filhos ainda, por enquanto, Deus está providenciando. Mas ele tem uma filha e ela mora em Santo André. E a mãe estava falando que ela estava muito em rebeldia e o negócio estava feio lá. Então, viu se teria possibilidade de trazê-la para cá. Aí a gente trouxe ela, a gente conseguiu trazê-la para cá, né, pelo meu visto. E aí minha mãe trouxe ela para ela não vir sozinha. Então a gente ainda tava com ela e minha mãe. E assim, aqui no Japão, a despesa daqui é muito alta. A gente ganha bem nas fábricas, né? Mas a despesa que também elas são muito altas. A escola da Duda era assim, só para vocês terem uma noção, era coisa de, acho que uns R$ 3.000, mais ou menos. Então, é caro, né? R$ 3.000 uma escola. Então, e tinha que estar ali todo mês, né? Dando esse dinheiro. Então, pra gente era um dinheiro que fazia diferença aqui. Só que assim, Deus sustentou em todos os momentos, porque na pandemia mesmo eu fui mandada embora da fábrica que eu tava. E eu fiquei 3 meses fora. Eu falo, gente, foi os melhores 3 meses da minha vida aqui no Japão. Porque foi um momento assim que eu acho que eu tive mais comunhão com Deus, que eu tive muita paz. Eu fiquei com medo mais da minha mãe, que minha mãe ela é muito assim, ai meu Deus, desesperada, sabe? E agora? O que vão fazer? O que eu temia era minha mãe, porque eu sabia que o Flávio ia ficar em paz também. Ele falou sempre que você ficasse em casa eu trabalhasse. Ele sempre fala isso, né? Então, e aí eu falei para minha mãe, mas eu falei, mãe, a gente está em paz, a gente tem sustento, Deus vai sustentar a gente, então fique em paz. E, gente, foi 3 meses assim que realmente Deus sustentou, não faltou nada, pagamos todas as contas. A agência que eu estava, assim, eles foram muito sobrenaturais, assim, com relação a pagamento, a agilizar as coisas, assim, foi muita mão de Deus mesmo. E é isso, um resumo que eu tenho mais ou menos, né, da minha vida para vocês. Mas eu quero deixar uma palavra sim, que o Senhor tocou no meu coração. E eu acho que não tem coisa melhor do que a gente ter uma vida com Deus, né? De ser dependente de Deus. E eu vejo, assim, muita mão de Deus aqui pra gente, principalmente essa pandemia, né? Esse Covid que deu aí no mundo inteiro. E aqui deu, mas onde eu moro, acho que foram 50 pessoas que pegaram e se recuperaram. Mas no Japão todo, acho que 8.000 pessoas mais ou menos morreram, né? Então, mas onde eu moro é muito tranquilo, eu meio interior do Japão, então é muito tranquilo aqui, né? E às vezes nem parece que está em pandemia, porque os mercados é 24 horas, os lugares, os shoppings, assim, estão tudo normal. Só que essa semana
A Rei até tinha me chamado outras vezes para participar, mas eu sempre, quando vocês estão aí, eu estou trabalhando. Então, eu falei, poxa, eu queria participar, mas não tinha como participar por causa do horário, né? E aí, essa semana aqui no Japão é uma semana que a gente chama de Golden Week, que é uma semana inteira de feriado, de feriadão, né? Que a gente chama. Então, só o Flávio que foi trabalhar hoje e amanhã, e eu não, eu só volto na segunda-feira. Então, mas a maioria das fábricas fecham a semana inteira. E normalmente o japonês ele vai acampar, ele vai sair. E por conta do Covid também, porque a gente não deixa de estar em pandemia aqui também. Então, eles fecharam os parques, os shoppings estão com horário restrito, principalmente a cidade grande, né? Tóquio, Osaka, Nagoya, que são cidade grande. Então, eles fecharam esses locais para não ter aglomeração, para não espalhar o Covid, né? Então, a gente não. Tanto que a gente fez muita programação em casa aqui. A gente até foi na sede, mas a gente fez mais programação, porque não podia sair, a gente tem que respeitar também, né? Porque teve até uma igreja aqui que foi, assim, deu um mau exemplo, vamos dizer assim. Parece que fizeram um culto lá com mais de 80 pessoas e eu sei que mais de 50 já estão com positivo do Covid. Então, tinha alguém lá que espalhou para todo mundo. E aí, tipo assim, é culpa dos brasileiros, é culpa dos crentes, e não sei o quê. Então, a gente até tinha algumas programações que o pessoal da igreja a gente cancelou e fez tudo online, né? Só os líderes, como eu falava, é líder, então a gente teve que ir lá para a sede. Mas era tudo online, tudo com as restrições, né? De álcool gel, distanciamento, medir febre. Então, para não ter, não dá margem, né? Para o mau exemplo. Então, nós somos da Batista da Lagoinha, aqui do Japão, que Deus, ele encaminhou a gente para esse ministério também, porque o ministério que nós éramos, que era Missão Resgatando Vidas aí de São Paulo, eles não tinham, vamos dizer assim, um suporte para a gente aqui, um suporte mais espiritual. A gente se sentia muito órfão espiritualmente. A gente, mal com o pastor a gente não conseguia falar. Tanto que o Flávio teve que marcar uma live com ele, porque ele não conseguia cedo. O Flávio teve que marcar uma live com ele 6 horas da manhã antes de ir para o trabalho, que era 6 horas da tarde aí, né? Para conversar com o pastor. Então a gente se sentia muito órfão aqui. Eu falei para ele, eu falei, Flávio, e aqui eu falo assim, a gente precisa de cobertura espiritual, porque aqui a gente está num campo minado, porque o Japão é o maior índice do mundo de suicídio, de depressão, aqui tem muito, cada esquina tem um templo, né, shintoísta, budista. Então aqui a opressão é muito forte, espiritual. Fisicamente você sente também dor de cabeça, alguma coisa assim, mas a opressão espiritual e essa opressão, essa depressão dos japoneses, você acaba sentindo, né? A gente que é mais sensível espiritualmente, vamos dizer assim, se acaba somente em trabalho, que você vê que a galera trabalha assim, a vida deles é trabalho, eles trabalham até morrer. O negócio é trabalhar até morrer. Então, tanto que colocaram leis aqui no Japão de ter limite de hora extra, de ter limite de horas trabalhadas, porque teve várias pessoas que morreram de trabalhar aqui. E então eles é muita opressão, né, espiritual. E então, quando Deus direcionou a gente para Lagoinha, foi muito de Deus, porque o líder daqui, ele falava que estava precisando de alguém, de pessoas assim, com maturidade espiritual, né? E ele falou que estava órfão de maturidade espiritual. Ele tinha a cobertura espiritual da sede lá do Brasil, né? Que acho que é de Minas, mas ele sentia órfão nesse sentido. E ele, eu conversando com o Flávio, eu falei, não, é de Deus. Então a gente ingressou nesse ministério e tem sido uma bênção nas nossas vidas aqui. E eu vou compartilhar com vocês, para quem puder, abrir em 1 Samuel 30.
quero compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração. 1 Samuel 30, de 1 a 6. Eu queria que alguém lesse. Thalita, pode ser? Pode. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava como eles alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e Gisrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Amém. Obrigada, Thalita. Amém. Aqui, eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei assim, porque parece que Davi e seus homens, eles tinham vindo de uma viagem de 3 dias. Imagine você chegar na sua casa de uma viagem a pé, que, segundo os estudos aqui, eram mais ou menos 90 quilômetros naquela época, não tinha carro, né? Então, eles estavam 3 dias a pé, e quando chega em casa, suas mulheres e seus filhos tinham queimado todo o bairro, né, deles, e as mulheres, os seus familiares todos tinham sido sequestrados. Então, imagine que nem o 5 fala aqui, o 5 não, o 4 fala assim, todos ergueram sua voz e choraram, e eles choraram até não ter mais força para chorar. Então, imagine se você chegar na sua casa, pegou fogo na sua casa e levar a sua família. Qual que é a sua reação? O que você faz? Tanto que eu até coloquei um título aqui, o que fazer no dia mal ou numa situação de tragédia, né? E eu vejo que nós, nesses dias, estamos vivendo muito em más notícias, em tragédias, em coisas muito ruins, né? Mas o que a gente faz nessas horas, né? Davi aqui no 6 fala assim, que ele se reanimou no Senhor. Mas vamos continuar essa história para ver o que Davi fez. O que você faria, para você refletir? O que você faria no momento de tragédias? Você ligar para a polícia? Você ia lá? O que você faria se você chegasse em casa, sua casa tinha pegado fogo e sua família sequestrada? Né? Qual seria a sua reação? Vamos ver o que Davi fez? Pedir para ler do 7 ao 9, do 1 Samuel 30, do 7 ao 9. A minha tradução é um pouco diferente, mas vamos lá. Tranquilo. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. E até o 9? Até o 1? Até o 9 mesmo. Tá. É aí mesmo. Isso. Obrigada, Rê. Então, o que Davi fez? Logicamente que depois ele ter chorado, ter se amargurado,
ele foi consultar a Deus, ele foi perguntar a Deus, o que eu faço agora? Qual que vai ser? Eu devo ir lá? Devo ficar? O que eu devo fazer? Então, Davi ele foi consultar a Deus. Será que a gente, num momento de uma situação, de um dia mal, de uma tragédia, a gente vai consultar a Deus? A gente vai orar ao Senhor? O que a gente vai fazer? Ou a gente vai entrar no desespero e vai tentar fazer com as nossas próprias mãos e depois vai pensar em Deus? Depois vai pensar em tomar uma atitude e em falar com Deus. Então a gente vê muito e não era uma situação de o filho pegou uma gripe. Não, era uma tragédia. Era uma situação assim que eu acredito que ninguém queira passar por isso, de você chegar, ver sua casa queimada e seus filhos, sua família sequestrada, né? Então, e Davi, por isso que a gente vai lendo assim as ações de Davi, ele sempre foi um homem segundo o coração de Deus, apesar dos pecados dele. Eu acho muito interessante que a gente fala, não, realmente Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque eu não acredito que é todo mundo que para e fala assim, vamos falar com Deus? Vamos, o que Deus vai falar pra gente nessa situação? Porque ele se fortaleceu em Deus, e nesse fortalecimento em Deus, ele foi falar com Deus. E Deus respondeu para ele, falou, vai, pode ir, que eu tô com você. Vai lá, que você vai conseguir resgatar a sua família. Vamos ver isso lá em Tudo é resgatado de volta, no versículo 18 e 19. Eu ia pedir para alguma irmã aí, que eu não sei o nome das irmãs. Ó, eu vou Alguma pedir ler para para mim. quem? Pede aí. Hã? Quem falou? É a Rei que falou? Quem falou, meninas? Quem vai poder ler? Posso ler? A paz, boa Pode. noite. Boa noite. Eita, Deus. Pode ler, Ângela. Boa noite, a Tá? paz. Qual que é o versículo? O versículo 18 e 19. Tá bom. Amém. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém. Obrigada, Ângela. Amém. Amém? Então, Davi, ele resgatou tudo, inclusive o que eles tinham roubado, a família, acho que foi o principal, né, ali, que era a angústia do pessoal. Tanto que a gente lê, porque eu não vou ler o capítulo inteiro, senão ia ficar muito comprido. Mas se você ler o capítulo, se você puder ler o capítulo 30 inteiro, você vai ler, ver no meio do caminho que 200 homens meio que estavam cansados já da viagem, eles desistiram, eles não acompanharam. Então, Davi continuou sua viagem para ir a resgatar a família e as coisas com 400 homens, né? E nesse meio percurso também eles encontraram um homem, um egípcio, que ele sabia o pessoal que tinha botado fogo lá na cidade, que para onde estava levando. Então Davi ainda ajudou ele, porque ele ficou doente no meio do caminho e as pessoas deixaram, o líder deixou ele. Então a gente vê que mesmo em meio ele lá na angústia, imagino, né, na ansiedade de lá resgatar a família, ele ainda 200 homens não conseguiram prosseguir e ele ainda ajudou um cara e ele conseguiu resgatar a família e trazer tudo de volta. Então, o que a gente tira dessa história, né, dessa lição? Eu coloquei aqui que uma das primeiras lições que a gente tira é que a nossa força vem de Deus.
Então, Deus é quem nos fortalece. Não adianta você buscar força em alguém, em psicólogo, em remédio, porque isso não vai te dar a força que você realmente precisa. A nossa força vem de Deus. Então, vamos ver lá. Salmo. Eu vou escolher uma pessoa aqui para ler, pode? Deve. Salmo. Deixa eu ver aqui. Ju Juliana Oliveira. A Ju Juliana Oliveira tá aí? Cadê a Ju Juliana? O microfone dela tá desativado, mas eu acho que não tá saindo som. Ah, não tá saindo? Bom, então eu vou deixar para a Ju Juliana ler um outro. Deixa eu ver aqui. Luciana Fontes. A Luciana Fontes. Lê para mim Salmo 73, 26. E ó, eu vou te falar, Miriam, as mulheres aqui são meio tímidas. A Luciana é minha tia, com certeza ela tá ouvindo, mas fazendo as coisas dentro de casa, na correria. Ah, é? Mas eu tenho uma pessoa aqui que eu acho que vai ter na mão para você. Fala aí, Thalita. Júlia, Maria Júlia. Maria Júlia. Então lê aí. Salmo 73, 26. Cadê a Maria Júlia? Thalita, tá me Maria ouvindo Júlia? agora? Sim, sim, tô ouvindo. O meu celular tá pegando só com o fone, eu tava só ouvindo vocês. Ah, A Ju Juliana. Ju Juliana, é. Salmos 73, 26. Lê aí pra gente. É Salmos ou continua do Samuel? Salmos. Agora é Salmos. Eu tava Salmo procurando o fone. 73. Salmo 73. 26. O que fala lá? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Obrigada, Ju Juliana. Então, nós temos vários versículos que falam que quem nos dá a força é Deus. A nossa força vem de Deus, né? E outra lição que eu tiro também daqui, além de Deus nos dar essa força, é orar ao Senhor em qualquer circunstância. Que a dependência de Deus é uma decisão nossa. Pedir orientação de Deus é uma atitude que ninguém pode pedir por nós, ninguém pode fazer por nós. Então, a nossa vida tem que estar nessa dependência de oração com Deus. Tem que estar nessa dependência do Senhor, né? Porque cada situação que. Às vezes eu até falo, tem uma amiga minha que ela fala assim, às vezes a gente faz uns encontros, uma célula lá na casa dela, e ela teve uma vez que ela falou para mim, ai Senhor, que ela costuma fazer janta pra gente, né? E ela falou assim, ai Senhor, que eu vou fazer de janta hoje? Eu tô sem ideia, não sei o que fazer. Ai, me dá uma luz, Senhor. Aí ela falou assim que veio na mente dela feijoada. Aí ela falou feijoada, mas eu nunca fiz feijoada. Ela falou assim, poxa Deus, feijoada, não tinha umas coisas mais fáceis não para me fazer, porque eu nunca fiz feijoada. Ainda mais aqui no Japão, né, pra você encontrar os ingredientes.
Apesar de que a gente tem um no mercado brasileiro. Mas ela falou, nossa, mas feijoada? Tá bom, eu vou fazer. E, gente, foi muito de Deus, porque o Flávio queria comer feijoada naquela. Tinha umas 2 semanas que o Flávio tava falando. Ai, como eu queria feijoada. Ai, eu tô com vontade de comer feijoada. E aqui é realmente difícil de você encontrar os ingredientes. A carne seca é muito caro aqui. O feijão é caro, mas assim, assim, é tudo acessível. Mas você fala assim, não vou pagar R$ 50 em 200 gramas de uma carne seca. Gente, não dá. Porque às vezes a gente fica convertendo em reais as coisas aqui, mas não dá para ficar convertendo, porque senão você não faz nada. Que é tudo muito caro mesmo. E aí, ela falou assim, feijoada, eu vou fazer. E nossa, foi muito de Deus. A gente até brinca com ela, assim, olha, deixa Deus te usar. E é engraçado que ela pediu ao Senhor, ela consultou o Senhor para ver o que ia fazer. E Deus falou feijoada. Querendo ou não, ela fez feijoada e coincidiu com a vontade de alguém querer comer. Então, assim, às vezes parece uma coisa boba, mas às vezes é nas pequenas coisas que a gente vê Deus, que a gente vê que Deus age em pequenas coisas. Então, se ele age em pequenas coisas, imagine nas grandes. Porque Deus, ele não só age, às vezes a gente pensa que Deus só age em, ah, não, mas eu vou pedir para Deus, isso aqui é muito pequeno. Não, não tem porquê. Mas Deus, ele age tanto nas coisas grandes como nas coisas pequenas. Amém? Então, que possamos orar a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, que a gente possa ter essa dependência de Deus. E uma última lição que eu vi que a gente tira aqui também é que com Deus a vitória é sempre certa. Então, a gente sabe que Deus sempre tem o melhor para nós. Deus, ele sempre age de uma forma sobrenatural, assim como ele foi, assim, eu falei do meu testemunho para vocês. Eu acredito que vocês devem ter testemunhos em Deus, em que vocês viram o sobrenatural de Deus, que vocês viram a mão de Deus na vida de vocês. E mesmo que você fala, não, mas acho que na minha vida não, ele sim, com certeza, porque só o fato de você ter uma casa, de você ter um sustento, é a mão de Deus. Que ele está te sustentando, que ele está cuidando de nós, todas nós, todos os dias. Mas, para a gente dar uma finalizada aqui, eu queria finalizar com 2 versículos. 1 João 5:4. Deixa eu ver. Ô, Thalita, escolhe alguém aí, isso aqui conhece mais a galera? Vamos lá. Martinha? Martinha? 1 João 5:4. Vamos lá. É que a conexão da Marta tá caindo. Alguma das meninas estão com Bíblia aí também fácil, né? Porque às vezes as meninas eu falo, ó, participa do culto, mas se tiver fazendo as coisas, só põe o fone e vai, né, fazendo. As mulheres que têm que fazer janta, essas coisas, sabe, né? Vida de mulher corrida. Ai, Alguém aqui é um aí pouquinho tem mais assim, Bíblia? né? Alguém aqui, meninas, pode ler? Senão eu leio também. 1 Só um João minutinho. 5:4. Só um minutinho que eu vou procurar. Repete para mim, por favor. 1 João 5:4. Tá, só um minutinho. Capítulo 5, versículo 4. Primeira João 5:4, certo? Isso. Tô acostumada com a Bíblia no celular quando Ah, é. Ai, ai. E a luz resplandece nas trevas. Tá correto? Não, Acho que não. não é.
Fica lá perto de, bem no finalzinho, próximo de Apocalipse. A gente está acostumado no celular e acaba perdendo até a sequência, né, dos livros. Ai, gente, eu me enrolei aí. Thalita, você consegue fazer a busca? Consigo. Qual que é o versículo? 1 João 5, Primeiro 4. João. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Obrigada. Amém. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, e a nossa fé a gente adquire como? Através do Senhor. Tanto que a gente fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aqui você está sendo abastecido de fé, que Deus te dá força em que você fala com Ele, em que você, em qualquer circunstância, qualquer área da sua vida, Ele te faz mais do que vencedor. E para a gente finalizar aqui, eu marquei vários outros versículos aqui que falam também de vitória com Deus, que eu achei muito interessante, mas eu vou finalizar com Efésios 6,13. Efésios 6,13, que eu amo Efésios 6, que fala muito de batalha espiritual, da armadura de Deus, mas eu vou ler só o versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois, terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Então, que possamos ser inabaláveis no Senhor, que possamos tomar essa armadura de Deus e no dia mau a gente vencer as circunstâncias, a gente passar por cada situação aí. Eu sei que no Brasil não tá fácil as coisas, eu acho que o bombardeio de más notícias, né? Eu acho que psicologicamente você fica, vamos dizer, abalado, né? Porque a gente mesmo vê as notícias do Brasil, a gente liga muito para os nossos familiares, a gente fica super preocupado aqui, mas acho que não é a mesma coisa de que você está aí no meio, né? E eu até falo para o Flávio que a gente é um privilegiado de estar aqui, porque parece que não está acontecendo pandemia, né? Porque a gente ainda está vivendo nossa vida normal aqui. Mas no Brasil a gente sabe, principalmente em São Paulo, a gente sabe que é Deus mesmo quem fortalece, quem dá esse ânimo de vida e que faz a gente conseguir as forças nele, né? Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês refletir, que o Espírito Santo fale, melhore o coração de vocês. Amém? Obrigada pela oportunidade, tá? Agradeço, Thalita, Rê, e que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Amém. 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 Que bênção. Amém. Que bênção a sua palavra, amiga. A gente está precisando Amém. muito, né? O ser humano precisa muito de força. Igual você falou, tudo que a gente está passando, tudo que a gente tem passado esses dias, e cada um tem sua dificuldade, né? Cada um passa pelos seus momentos. Hoje eu estava aqui, igual eu falo, né? A dor dos outros muitas vezes é nossa dor, né? E aí a gente estava acompanhando várias mortes, mas hoje teve a morte do Paulo Gustavo, que era um ícone, né, para os brasileiros, e foi algo que me afetou muito, assim. Eu passei o dia inteiro hoje triste, aí colocava assim, colocava na TV, tava passando coisas dele. Ontem à noite chorei muito, e aí a gente vem carregando várias emoções, né? Principalmente nós que somos mulheres, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, então às vezes sobrecarrega.
E eu venho numa semana, assim, bem pensativa, assim, de várias coisas. Queria até compartilhar, na verdade, um testemunho com vocês. Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito família, né? Muito mesmo. E a semana passada, no sábado, o meu avô, ele tem 91 anos, e vai fazer 91 anos agora, e ele caiu no banheiro e não estava conseguindo firmar a perna dele. E quando ele meu pai pegou, minha tia ligou, meu pai foi para o hospital com ele, tudo certinho. E aí os médicos falaram, não foi nada, tá tudo certo, beleza. Quando foi mais tarde, minha tia falou assim, olha, eu não tô conseguindo, ele não tá conseguindo comer sozinho, não tá conseguindo levantar a mão. E nisso a minha tia Júlia, que tá aqui, ela falou, não, eu vou no hospital, vamos levar ele, vamos ver o que é. Aí levou no hospital, aí fez vários exames, foi fazer tomografia, a pressão dele estava muito alta, e fizeram os exames e falaram que não era nada. Eles estavam até, meus tios estavam achando que era AVC, mas o médico lá na hora descartou que era o AVC. E aí, quando foi no domingo ele continuou ruim, e aí ficou, gente, vai levar no hospital, porque em hospital de final de semana, principalmente no Brasil, né, a gente sabe como que normalmente é só clínico, não tem um especialista, né. E aí a minha tia falou, não, vamos procurar um especialista. E eu peguei e falei, gente, eu acho que é melhor a gente esperar até segunda-feira, né, já que o médico descartou algo grave, vamos esperar por conta do corona, ele já tá numa idade avançada, que não sei o quê. Aí meu pai, eu acho melhor esperar, segunda-feira a gente vai num especialista. E aí Deus continuou incomodando a minha tia de levar. E aí ela conversou lá com meu tio e eles resolveram levar. Quando levaram ele no hospital, o médico, só de olhar para ele, já falou, foi um AVC. Porque ele começou a ficar com a mão, ele estava com a mão boba, ele consegue mexer a mão, mas ele não tem a força, né, para levantar, e o lado direito também, ele estava falando meio mole, assim. E foi um livramento, assim, eu creio que Deus deu. O meu avô, eu fico tão emocionada de falar, porque a gente nunca espera, né, perder ninguém da nossa família. E depois dos meus pais, do meu filho, o meu avô é a pessoa mais importante no mundo para mim. Eu amo muito ele. Eu falo assim, que a gente se prepara para tudo, mas eu acho que eu ainda não sou preparada para perder ele. Mas, graças a Deus, ele continuou incomodando minha tia para que levasse e realmente descobrisse, né? E ele hoje eu falei com ele, todos os dias eu tô ligando, porque a gente não mora tão perto, eu moro na Zona Sul, ele mora no ABC. E aí eu ligo para ele, aí hoje eu liguei, ele falou, não, filha, eu tô indo, ele tá falando normal, assim, ele não consegue andar, não tá conseguindo andar ainda, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que passar por vários exames, mas para honra e glória do Senhor, ele tá conversando, tá conseguindo comer. E aí você vê que nos pequenos detalhes, né, são coisas que a gente vai passando e vai mexendo muito no emocional, né? Então eu já vim de uma semana bem de preocupação com ele, estava preocupada com a minha amiga, que eu até pedi lá, a Camila, que operou do coração, aí teve a Rê, estava preocupada com ela, que ela também estava preocupada com a cirurgia, minha mãe, que está curando de uma depressão, que eu creio que já está curada em nome de Jesus, mas a gente vem em vários, cada um tem, né, uma carga emocional. E, hoje, para mim, foi um dia muito, muito difícil, assim. Teve uma hora que eu estava trabalhando. Desculpa, gente. E aí eu só coloquei um louvor, me ajoelhei no chão, comecei a orar. E falou assim, Senhor, eu sou grata por tudo, assim, sou uma pessoa abençoada, tenho um marido abençoado, um filho abençoado, uma família abençoada.
mas eu só quero sentir o seu carinho, só quero, sabe, sentir sua presença, porque a gente só precisa realmente sentir o amor dele. Eu sou muito grata, assim, em tudo que ele tem feito, mas às vezes é difícil ser forte o tempo inteiro. Mas tá aqui toda quarta-feira me fortalece. Eu sou muito grata por cada menina que está aqui, cada uma que acreditou nesse grupo, que continua acreditando, que ora junto comigo, que participa do grupo, tá aqui com vocês toda quarta-feira me fortalece. Então, eu não só tenho a agradecer, assim, tudo que a gente tem vivido, todas as coisas que vocês têm compartilhado comigo, por vocês estarem acreditando, sentirem um pouquinho de Deus em mim, compartilhar os problemas de vocês. Só quero agradecer. Só quero agradecer e agradecer pela vida do meu avô, por ele estar bem, estar se recuperando. Peço que vocês orem pela vida dele, porque desejo muito que ele complete mais anos de vida. Se eu falo, Deus me livre e guarde, né? Se a gente vê numa cama de hospital, eu não quero que ele sofra. Mas enquanto eu falo que ele é mais forte que os 3 netos juntos. Ele tem três netos, e eu falo que ele é mais forte que nós 3 juntos. Então, enquanto ele tiver força para lutar, enquanto ele tiver querendo viver, eu também quero que ele continue bem. Então, eu peço que vocês orem pela vida dele. E peço desculpa também, porque eu tô de TPM. E aí, nesses dias, a gente fica sensível. Tava fazendo dieta hoje, passei no supermercado, comprei logo uma barra de chocolate. Comprei logo uma barra, porque 2 semanas de dieta, e hoje me lasquei numa barra de chocolate, porque a gente fica sensível naqueles dias, né? Eu falei pra minha mãe, chorei, o Paulo Gustavo morreu, a Juliette ganhou o Big Brother, eu queria que ela ganhasse, chorei um monte. Então, eu tô numa semana de TPM que a gente sabe como que é. Mas eu só queria agradecer realmente pela vida do meu avô, agradecer a Deus por ter incomodado minha tia Júlia, a ela também por ela ter insistido, persistido, independente de qualquer coisa, eu sou muito grata a ela, porque talvez se ela não tivesse se dispondo, né, se colocado na presença de Deus, talvez a gente não descobriria. Então, sou muito grata, assim, a tudo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Amém? E desculpa aí. Tem alguém aqui que quer trazer algum testemunho também, quer falar alguma coisa, quer compartilhar algo que aconteceu? E outro testemunho, como eu sempre digo, né, que a gente está aqui hoje, firmes e fortes, independente da pandemia, a gente está aqui com saúde, né? Então, é um grande testemunho estar vivo aqui, depois de um ano de pandemia, a gente está junto aqui, é um grande testemunho. Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Tá todo mundo quietinha? Meninas, eu queria ver se alguém tem algum pedido de oração. Então, eu vou pedir para a Miriam se ela pode fazer a nossa oração final hoje. Amém. E aí eu queria ver com as meninas se alguém tem um pedido para mim anotar aqui no meu caderninho de oração. Alguns já chegaram até antes do culto. Já coloquei aqui. Amém? Tá todo mundo quietinho, então vou manter os mesmos pedidos aqui no nosso caderno de oração. Tímida. Brasileira não pode ser tímida. Não, as brasileiras aqui desse grupo, a maioria é muito tímida. Muito tímida. Miriam, eu vou pedir tímida, né? Oi, Oi. é a Jéssica, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem e você? Tô bem, é minha primeira vez aqui, tô amando. Amém. Queria agradecer a Rê que me levou no monte ontem. Foi uma Amém. noite de muita resposta para mim. E é muito lindo lá, eu fiquei apaixonada, sabe?
Vi até umas folhas brilhando no chão. Nossa, foi muito uma experiência muito boa. E eu queria agradecer ela. E ela falou para mim entrar nesse grupo e eu tô gostando muito. Eu queria só agradecer. Amém, glória a Deus. Amém. Muito obrigada por participar com a gente, viu, Jéssica? Muito obrigada mesmo. Glória a Deus, Jéssica, pela sua vida. A Thalita, ela é esposa do Rodrigo Lira. Oi. Ele foi comigo também. Eu falei para ele, depois que você me fala que as mulheres iam, ele nem sabia. Eu falei, senão eu tinha ido também. Podia ter ido, foi muito bom. Foi uma benção. Amém. Eu falei, ó, a gente vai marcar, viu, mulheres? Pra gente ir. Eu tô só prolongando, porque tá corrido, mas vamos marcar sim pra gente ir. Só as mulheres. Vamos sim. Eu topo. Amém. 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 Então vamos lá. Miriam, eu vou pedir então para você fazer a nossa oração. Só para você saber, eu vou pedir para você colocar na sua oração duas coisinhas. O meu caderno de oração, porque aqui, desde quando a gente começou, eu anoto todos os pedidos de oração aqui. E a carta também, né? Eu pedi para as meninas escreverem uma carta. Até, Jéssica, que você está aqui a primeira vez, para você saber. Quando você tiver um tempinho, escreve uma carta para Deus, com os seus pedidos, com tudo que você tem sonhado, tudo que você tem idealizado, né, para a sua vida. E quando, no final da carta, você escreve assim, que seja feita a tua vontade. E aí você coloca onde você quiser, eu coloco dentro da minha Bíblia, né? E sempre que eu posso, eu estou orando pela minha carta, pelos meus pedidos. Então, eu vou pedir para você também, Miriam, orar aí tanto pelos pedidos de oração, como pelas nossas cartas. Amém. E tem os desejos do nosso coração, para que Deus faça a boa, perfeita e agradável vontade dele, né? Amém. Pode Com certeza. deixar. Amém. Amém. Pode ficar à vontade. Vamos orar então? Amém. Quero que você feche seus olhos agora nesse momento, para a gente falar com Deus. Pai Celestial, nós queremos, Deus, entrar em tua presença, Pai, e te agradecer por mais esse tempo que nós tivemos de comunhão, ó Pai, por mais este tempo que nós nos abastecemos, ó Pai, do teu Espírito Santo, que o Senhor venha com a tua paz, que o Senhor venha com o teu bálsamo, Senhor, sobre a vida de cada uma que participou aqui, ó Pai, aquelas que não puderam participar também, Deus, que o Senhor vá de encontro, Pai, o Senhor vá de encontro com cada uma, Senhor, e venha, Senhor, da tua paz, venha, Senhor, a encher, ó Pai, com teu Espírito Santo, Pai. Queremos te apresentar, Senhor, a vida de cada uma que participou, a vida, Senhor, a área de cada uma, Senhor, a área sentimental, a área, Senhor, financeira, a área, Senhor, espiritual, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha, Senhor, edificar, Senhor, que o Senhor venha dar o discernimento, Pai, do teu Espírito Santo, que nós sabemos que em meio a essa pandemia, Pai, que tem angustiado muitas pessoas, que o inimigo tem, Senhor, entrado, Senhor, nos lares e feito, Pai, coisas que o Senhor não se agrada, Pai. Mas que essas pessoas, ó Pai, venham ter o discernimento do Teu Espírito Santo, Senhor, e tampar todas as brechas, ó Pai. Que elas venham, Senhor, a tampar, que elas venham, Senhor, a ser, ó Pai, luz aonde quer que elas estejam, Deus. Porque a Tua palavra fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, Deus. Que neste, Senhor, momento tão delicado que nós estamos passando, Pai, nós possamos ser a luz, que nós possamos ser o sal, ó Pai. Mesmo, Senhor, precisando, Pai, de uma luz, mas nós sabemos que a nossa luz, que a nossa força vem de Ti. Que é o Senhor quem nos fortalece, que é o Senhor quem nos dá paz, ó Pai. Por isso nós pedimos que a Tua paz, que venha exceder todo o entendimento de cada uma aqui, Deus. Nós queremos, Senhor, te apresentar essas cartas que foram escritas, essas cartas, Senhor, que ainda vão ser escritas, ó Pai, segundo o Senhor, o coração de cada uma que está sentindo, que almeja, que tem sonhos, que tem planos e projetos, ó Pai.
que elas venham, Senhor, a colocar os seus planos, os seus projetos em Ti, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade, Pai, em qualquer circunstância, Deus. Que elas possam, Senhor, ver as Tuas mãos, ó Pai, que elas possam, Senhor, colocar o Senhor no controle de cada situação, Deus. Que essas cartas, Senhor, que elas estão escrevendo, que já foram escritas, Deus, que o Senhor venha a conceder, ó Pai. Mas que o Senhor concede, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Que possamos a cada dia viver, Senhor, os Teus propósitos. Que possamos, ó Pai, a cada dia viver, Senhor, os Teus sonhos, ó Pai. Nós também temos sonhos, Deus, mas não tem nada melhor do que viver os Teus sonhos, porque a Tua vontade, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável a Ti, Senhor. Por isso, Pai, te apresento o lar e a vida de cada mulher aqui, Senhor. Cada uma que participou, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha edificar, que o Senhor venha falar com elas em sonhos, ó Pai. Fala com elas através de uma pessoa, Deus. Fala com ela através da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor dê uma boa noite de descanso para cada uma. Que o Senhor venha com seus anjos, acampa, guarda, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele quem intercede por nós, Senhor. É Ele quem leva, Senhor, as nossas orações para Ti, ó Pai. Por isso nós cremos que o Senhor cuida de nós todos os dias. Que o Senhor venha cuidar dos nossos familiares. Que o Senhor venha, Deus, a nos dar, Senhor, a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada pela vida da Thalita, Pai, por esse testemunho da família dela. Que o Senhor venha, Deus, a cada dia mostrando, Pai, o Teu amor, o Teu cuidado para com a Tua filha, Senhor, que tem dirigido esse trabalho, Senhor, e tem necessitado também, ó Pai, de o Teu Espírito Santo para cuidar, Senhor, do emocional, para cuidar do Teu espiritual, Deus. Que ela sempre seja sensível à Tua voz, para ouvir o Teu Espírito Santo, para ser sensível, Senhor, aos Teus cuidados, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, a cuidar da Tua filha, dos Teus familiares e desse, Senhor, culto de oração das mulheres que ela tem colocado no coração e que o Senhor tem feito a diferença, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida da Regiane e obrigada pela vida de todas as mulheres aqui, ó Pai. Te agradeço pela minha vida também, Senhor, de ter esse privilégio, de ter participado, Senhor, de ter compartilhado um pouco da Tua palavra. Que o Senhor venha, Deus, dar uma boa noite de sono, um bom dia. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meninas, muito obrigada, então, mais uma vez. Miriam, muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, pela sua oração. Que Deus abençoe você, sua família, o seu ministério. Muito obrigada mesmo. Meninas que estão aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindas. Todas as quartas, 8h30, estamos aqui firmes e fortes. Graças a Deus com a agenda cheia aí, toda quarta-feira. Não preciso nem ficar mais procurando igual no início. Toda quarta aparece alguém. Já estamos já com a agenda essa semana, esses dias aí, esses meses, graças a Deus, já toda cheia. E se quiserem fazer oração inicial, oração final, trazer palavra, trazer louvor, fiquem à vontade. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Miriam, um bom dia para você, um dia abençoado aí. Boa noite para vocês, eu que agradeço a oportunidade. Vamos ver se vai surgir uma outra oportunidade para participar também, né? Quando eu estiver de folga, né? Amém, amém. O link é sempre o mesmo, então quando você tiver um tempinho, quando for aí de manhã na quinta-feira, se quiser, a gente está aqui. Eu entro, pode deixar. E eu vou compartilhar também com amigas aí do Brasil também, que precisa, né? Amém. Isso, Tá? isso. Pode compartilhar para mais mulheres. Obrigada. Amém, obrigada, viu, meninas? Um ótimo final de dia para vocês aí. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Boa noite, meninas. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Thalita, boa noite. Boa noite, Si. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo. Tá, fica em paz, amiga. Fica em paz, vai dar tudo certo, tá? O Severino vai ficar Amém. forte, firme e forte, Sim, tá? sim. Fica Na hora a gente calma. fica, né? Não tem jeito, o coração fica apertado. É, Mas, eu sei como que é. mas ele tá ficando bem, Mas, graças a Deus. Tá ficando então, bem, tá menino, se eu tô curando. doida, tô morrendo de saudade de todo mundo, morro de vontade de ir lá, mas o medo é grande também de ir, entendeu? Mas na Uhum. hora que passar tudo isso, a gente vai se ver. A gente mora aqui tão pertinho uma da outra e não consegue se ver, né, Sim, meu? nem me fale, mulher. Vai fazer 6 anos que eu É. moro aqui, eu acho que a gente nunca. Se a gente se viu uma Não, vez, foi não, uma nunca vez eu te acho vi. Depois, desde depois que quando você eu veio morei morar aqui, aqui, eu eu não acho te que vi mais, não. a gente não se Pra viu você ter desde quando eu morei. noção, eu nem conheço o Benjamin, não conheço ele. Conheço ele da foto, do Face, mas pessoalmente eu nunca vi. Menina, então você precisa conhecer, porque é igualzinho meu pai. É mesmo? Eu Precisa vi no conhecer. Face a palhaçada dos dois, eu Você vi. viu? Ele é Vi, igualzinho meu pai. Terrível, ai, meu pensa, um menino Deus. que gosta de uma bagunça. Mas agora, graças a Deus, as coisas estão, né? Acho que melhorando, aí a gente vai marcar, assim, para você, tanto para conhecer com Mas, ele, para ir lá nas minhas tias. aham, tá bom, a gente combina. Fica com Tá Deus, qualquer bom? coisa que precisar, eu tô aqui, tá bom? Ah, pode deixar. Sim, obrigada, viu? Dá um beijão. Dá um Um beijão em todo beijo, mundo fica aí, com tá? Deus. Beijo, Outro, tchau. tchau.